Muitas pessoas sabem que o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo Dr. Lucas, né? Por um médico que era um companheiro de Paulo, né? Foi discipulado por Paulo ali na sua trajetória. Então, ele, além de escrever o Evangelho de Lucas, então ele é uma pessoa muito inteligente, muito esclarecida. E além dele escrever o Evangelho de Lucas, ele também contribui de uma maneira muito significativa com todo o conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos. Então, é um livro muito importante para a igreja, para a gente falar de eclesiologia, é o livro de Atos. E aqui conta a igreja que nasce após a ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, é levado o assunto aos céus. Agora, os seus discípulos que permanecem, eles vão iniciar uma missão, dar continuidade ao legado e a mensagem do Evangelho. Então, eles pegam e agora dá sequência, e aí toda a história da igreja agora nasce partindo desses discípulos que permaneceram vivos e vão continuar a mensagem e até chegar na gente o Evangelho. Então, o Atos dos Apóstolos vai contar sobre a continuidade da igreja. Alguém até diz um dia que Atos não acaba no capítulo 28. Ele continua. Por quê? Porque nós continuamos escrevendo a história da igreja. Então ele escreve essa carta, esse livro, né, com a finalidade de trazer essa informação, essa instrução para a igreja e para relatar a história da igreja. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Logo no comecinho você vê que quando Estevão morre, ele estava presente. Então ele era um perseguidor implacável da igreja, um cara extremamente religioso, que queria, de todas as formas, destruir os cristãos, porque ele tinha o entendimento que o cristianismo era uma seita. Na cabeça de Paulo, o cristianismo era uma seita, e a gente tem que acabar com esses caras não podem permanecer. Então, na sua tentativa de tentar acabar com os cristãos, a Bíblia fala que ele agora tem autorização legal para fazer isso, pega umas assinaturas, e ele sai na missão para destruir os cristãos, para entrar dentro das casas, para prender os cristãos, para escorraçar os cristãos de onde eles estivessem. E aí a Bíblia fala então, lá no capítulo 9, que ele tem uma revelação, um encontro com Jesus. E a escama dos seus olhos cai, e ele então passa a ser um servo de Jesus, dos mais empolgantes quando a gente lê nas Escrituras. Um dos servos assim que mais inspira a gente. Novo Testamento, quando alguém pergunta quem que você gostaria de ser, todo mundo pensa, queria ser como Paulo, porque Paulo realmente é um personagem que nos inspira muito. E a Bíblia fala então que ele vai fazer algumas viagens missionárias, e entre essas viagens, um dia ele estava pensando assim, estrategicamente: vou pregar o Evangelho na Ásia, vou para o continente asiático e vou pregar a mensagem nesse continente. E ele então se prepara para isso. E a Bíblia então fala que ele tem uma visão. Ele é impedido antes de ir para lá, pelo Espírito de Deus. Tem uma visão, e nessa visão ele vê um homem de pé pedindo ajuda. Ele fala: passa para cá, para Macedônia, e ajuda-nos. E esse lugar onde esse homem estava pedindo ajuda fazia parte do continente europeu. Então Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus estava planejando de levar ele para a Europa. E ali então começa um poderoso avanço do Evangelho em toda aquela região. E para quem não sabe, a Europa, ela foi o berço do cristianismo, o grande berço das missões. E através dos europeus, o Evangelho se espalhou por boa parte do mundo. O mundo inteiro foi impactado por aquilo que aconteceu na Europa. A parte triste da história é que hoje a Europa está falida na sua questão religiosa, quando se fala do cristianismo. Então hoje a maioria dos países da Europa estão tomados pelo progressismo, e a gente vê que isso acabou. As igrejas estão virando boates, as igrejas estão virando pubs, as igrejas estão virando galpões para outras finalidades e não estão sendo mais igrejas, porque o Evangelho perdeu a sua relevância naquela nação. E tudo isso tem uma explicação histórica que vale a pena depois a gente estudar isso mais para frente. Por que eu estou contando tudo isso? Para chegar exatamente aqui no capítulo 17. Então, quando ele começa a pregar o Evangelho na Europa,
Ele passa, no capítulo 16, ele passa pela primeira cidade, ganha uma moça muito importante, que tinha muita influência, ganha essa mulher, chamada Lídia. E por fim ele vai chegar aqui no capítulo 17 e vai entrar na cidade de Tessalônica. Cidade de Tessalônica. E a Bíblia vai dizer assim, versículo 1: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Então ele entra em Tessalônica e começa a pregar a mensagem do Evangelho ali, usando a base das Escrituras Sagradas, né? uma mensagem muito genuína, a base das Escrituras Sagradas. Ele usa a Bíblia, né? Os textos que ele tinha do Antigo Testamento, para poder apontar para Jesus, porque até então o Novo Testamento ainda não existia, está sendo construído com a história. E ele vai usando as Escrituras e vai anunciando Jesus. Só que a Bíblia fala no versículo 4 que alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então o time está aumentando. Paulo vai lá, Tessalônica, prega, judeus se converte, gregos se converte, e mulheres de alta posição, mulheres que tinham poder na sociedade, mulheres que tinham relevância, talvez mulheres que eram esposas de pessoas importantes, também se convertem. Só que os judeus que perseguiam o Evangelho ficaram muito bravos com isso. Eles não gostaram nada de saber que o Evangelho estava se propagando, que a mensagem do Evangelho estava alcançando outros judeus e outras pessoas. Então eles vão perseguir Paulo agora. Os mesmos judeus que ficaram com raiva de Jesus e que instigaram a crucificação de Jesus, também vão perseguir Paulo. E a Bíblia continua dizendo: os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa, olha só, eles invadiram a casa de um homem chamado Jasson, em busca de Paulo e de Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jasson e os outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui, e Jasson os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Então eles entram na casa do anfitrião, chamado Jasson, entra lá na casa do cara, e pega o cara e fala: cadê Paulo? Cadê Paulo? E pega aquele cara e leva o cara diante das autoridades. Então realmente há um tumulto acontecendo. Paulo tem que fugir. Paulo então sai daquela cidade e vai para uma outra cidade chamada Bereia. Continuando aí as leituras. Versículo 10 agora. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então aqui agora o autor vai fazer uma comparação. Fala assim, os irmãos que estavam morando em Bereia, os bereanos, eles eram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônicas. Por quê? E ele vai dar uma explicação. Porque eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Então isso aqui fez deles serem pessoas diferenciadas. Por quê? Porque eles tinham interesse pelas coisas de Deus, mas eles também tinham interesse em saber que se o ensinamento estava sendo uma verdade. Hoje a nossa igreja brasileira, ela está extremamente corrompida, justamente porque os crentes não têm o comportamento dos bereanos. Os crentes aceitam qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de doutrina, eles aceitam tranquilamente, e aí a igreja se transformou agora em um lugar onde o sincretismo religioso toma conta, é uma mistura de religião. Esse dia um pastor de uma grande igreja importante, histórica, né, uma igreja bem conceituada no Brasil e no mundo, o pastor falou que encontrou uma caveira e conversou com a caveira.
Estou falando para você. E aí no culto ele levou um monte de caixão com a caveira dele, deu para cada membro da igreja, porque ele falou assim, a caveira tinha 630 anos. E o povo aceita os negócios desses. Por quê? Porque é o analfabetismo bíblico. As pessoas não se interessam pelas escrituras. Então, eles estão sendo elogiados exatamente por causa disso. Porque eles estão se interessando em conhecer a Deus por meio das escrituras sagradas, que é o lugar, a fonte mais segura. As minhas experiências, elas não dão segurança para o povo. O que dá segurança para você é a Bíblia. Eu posso chegar aqui e falar para você, gente, eu tive um sonho essa noite, que um anjo apareceu para mim, e blá, 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 blá. Tudo isso não passa de uma experiência pessoal, que não serve para você apoiar isso como uma doutrina para a tua vida. Aquilo que vale de verdade para todos os crentes é o ensinamento das Escrituras Sagradas. É aquilo que as Escrituras falam sobre Jesus, que testificam. Então, se a minha experiência tiver conexão com as Escrituras, ok. Mas uma experiência como ver uma caveira e conversar com uma caveira não tem nada a ver com Bíblia. Tem nada a ver com o negócio de Bíblia. Como é que a gente vai acreditar numas bobagens dessa? E assim por diante. E aí a gente tem visto hoje no meio da igreja evangélica muitos escândalos. E pipoca escândalo atrás de escândalo. E por causa do advento da internet, as informações, elas chegam muito rápido para a gente, né? Então é escândalo disso, escândalo daquilo. E aí eu estava fazendo uma reflexão, por que tantos escândalos? E sabe o que eu descobri? Na minha percepção, que essa quantidade significativa de escândalos no meio da igreja evangélica é o excesso da religião. Excesso da religião. Eu vou te explicar daqui a pouquinho por quê. Então, é um excesso de religião, mas não há transformação, só há religião. E aí a religião sabe fazer um trabalho bem feito, que eu vou explicar daqui a pouquinho, baseado no ensinamento que a gente vai compartilhar hoje. Então a Bíblia vai dizer também que lá em Bereia, versículo 12, muitos dentre os judeus creram, bem como um número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Então, lá em Bereia também o trabalho está sendo feito bacana. Versículo 15. Os homens que foram com Paulo o levaram a Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo que possível. Então os judeus novamente vão perseguir Paulo em Bereia, vão descobrir que Paulo está lá e falam, vamos pegar esse cara lá, esse cara está propagando essa mensagem. E eles vão até Bereia para pegar Paulo. Quando chega em Bereia, o que acontece? Paulo não está lá. Por quê? Porque eles deram um jeito de tirar Paulo da cena. Então só ficou Silas e Timóteo. Paulo fugiu, foi para outra cidade. E para que cidade que Paulo vai agora? Paulo vai para uma cidade aí da Grécia também, chamada Atenas. Cidade de Atenas. E aqui nós vamos começar a nossa mensagem. Deixa eu fazer uma oração com você. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Nos ensina, Senhor. Nós queremos aprender de ti. Queremos aprender da tua palavra. Em nome de Jesus. Nós estamos vulneráveis àquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. A história de Atenas, então, começa da seguinte forma. Paulo chega nessa cidade, sozinho. Ele não está com Silas, ele não está com Timóteo, ele está sozinho. E aí Paulo resolve dar uma volta na cidade de Atenas. Então ele está lá dando uma volta, ninguém conhecia ele, não tinha internet naquele tempo. Então Paulo era uma figura que não era conhecido como o popular de hoje. Então ele estava lá, andando. E de repente ele vai andando pela cidade e ele começa a ver que aquela cidade era uma cidade muito religiosa. Mas muito religiosa mesmo. Uma cidade que acreditava em muitas coisas. E ele começa a ver um monte de altar. Ele vê um altar com uma pedra, ele vê um altar com um pedaço de madeira, ele vê um altar com várias figuras de adoração, vários objetos de adoração. Mais ou menos como a Índia hoje, por exemplo. Se você viajar para a Índia, você vai perceber que na Índia, o povo indiano, eles têm uma... Por exemplo, lá não é difícil pregar o evangelho, não é um país proibido de pregar. O difícil é que tudo para eles é objeto de adoração. Então eles acreditam no rato, o rato vira um objeto de adoração, a vaca é um objeto de adoração, elefante, é pedaço de pau.
árvore, pedra. Então eles agregam tudo isso para a adoração deles. Então, muito tipo de adoração. E a cidade de Atenas estava parecido com isso. Então tinha adoração para todo lado. Paulo está andando tudo aquilo, olhando e está admirado. Fala, esses caras aqui, eles têm uma sensibilidade para a religião muito grande. Eles acreditam em muita coisa. E a Bíblia fala então que ele se depara com um altar que chamou a atenção dele. E esse altar não tinha uma imagem. Esse altar não tinha um objeto. Esse altar tinha apenas uma placa. E essa placa estava escrito o quê? Ao Deus desconhecido. É só isso que estava escrito na placa. Ao Deus desconhecido. E aí Paulo então tem um insight do Espírito de Deus naquela hora. Fala, puxa, é aqui que eu vou pegar a oportunidade para anunciar o Evangelho para ele. E aí então, vamos acompanhar a leitura aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, deixa eu fazer a leitura toda. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus, com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, eram dois grupos filosóficos aqui, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram ele a uma reunião no Areópago, onde ele perguntava. O que era o Areópago, gente? Era um lugar, um salão, onde se debatia ideias. Era um lugar para se debater ideias. Então pegaram Paulo e levaram ele nesse lugar. E aí Paulo vai aproveitar essa oportunidade. Eles perguntam assim para Paulo, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir das últimas novidades. Então essa era a vida dos caras. Eles queriam saber as novidades. E a novidade agora era essa. O Paulo chega lá e anuncia o evangelho para eles que eles não conheciam. Então Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse, atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, vou ler de novo. Ora, o que vocês adoram sem conhecer é este é o que anuncio a vocês. E aí ele vai continuar o texto aqui falando sobre quem é Jesus e o que significa a pregação do Evangelho. Dito isso, gente, eu quero que a gente faça uma reflexão hoje, pensando exatamente nesse episódio. Então eles estão levando Paulo nesse Areópago, Paulo está discutindo com gente intelectual, filósofos epicureus e estoicos, dois grupos filosóficos de muita importância naquela época, e eles começam a discutir sobre religião. E Paulo então vai pegar esse gancho desse Deus desconhecido e vai falar para eles, esse aqui que vocês estão adorando sem conhecer, grave bem essa frase, esse que vocês estão adorando sem conhecer é o Deus que eu estou anunciando a vocês. E por que quando eu estava lendo esse texto me deu um insight? Eu comecei a meditar para poder pregar essa palavra. Porque eu comecei a pensar que nós também estamos, às vezes, envolvidos no contexto da religião, somos crentes, nos denominamos como crentes, muitos aqui já se batizaram nas águas, muitos aqui têm todo um protocolo da religião e seguem muito bem isso. Mas há um grande perigo de nós estarmos envolvidos em tudo isso e adorar um Deus que a gente não conhece. E está adorando o Deus que nos é estranho. Nós até construímos um altar para Ele.
Nós cantamos canções, nós praticamos as coisas que são pertinentes à religião e até praticamos o que o livro sagrado nos ensina. Mas mesmo assim corremos um grande risco de estarmos fazendo tudo isso e estar adorando o Deus desconhecido. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós podemos cair nessa grande armadilha chamada religião. O que é a religião, gente? A religião é um lugar de adestramento. Desculpa a palavra, é uma palavra pejorativa, porque eu sei que se usa essa palavra para animais, e eu não estou chamando ninguém de animal aqui, mas eu estou apenas usando essa expressão justamente para causar esse impacto no nosso entendimento. Um adestramento. Então, o que a religião faz com muitos de nós? Ela nos adestra. E ela nos dá manuais de comportamento. Então a gente entra na religião, tem um primeiro impacto com Jesus, somos envolvidos por uma paixão pela pregação do Evangelho, e aí entramos no segmento religioso. Só que com o passar do tempo, porque ninguém vive de paixão, paixão não é bom. Ou melhor dizendo, paixão é bom, mas paixão é passageira. Ninguém está casado 20 anos porque é apaixonado. Eu estou casado 20 anos, 23 anos com a minha esposa, porque eu amo ela. Eu não sou apaixonado por ela mais. Eu já passei a fase da paixão. Agora eu entrei na fase do amor. O amor que tudo crê, que tudo suporta, que tem paciência e tantas outras coisas. Paixão não pensa em nada disso. Paixão é aquela coisa... Então a gente se apaixona por Jesus. Só que a gente se esquece de ir para o próximo nível, que é amar a Jesus e conhecer a Jesus. E fica no campo da paixão. E aí nós entramos no movimento da religião e não estamos mais tão animados com aquilo que praticamos. E aí acabamos participando da religião muitos anos, mas sendo adestrados pela religião. Fomos adestrados. Estamos bem adestradinhos para fazer tudo aquilo. É que nem o cachorrinho, joga o ossinho, ele busca, ele dá a patinha, ele rola no chão se você ensinar. E é mais ou menos isso que a religião faz com todos nós. Então nós corremos o risco de estarmos servindo a Deus, entre aspas, ou melhor dizendo, servindo a religião, mas não conhecer a Deus e não conhecer a Jesus. Então, o que a religião faz primeiro com nós? Ela nos transforma em bons cidadãos. Por que um pai de família ele pensa assim, ó, eu já ouvi vários, não foi nenhum nem dois. O cara vira pai. Aí ele fala assim, agora eu tenho que dar um tempo agora. Vou criar uma igreja, porque eu quero criar os meus filhos na igreja. Por quê? Porque ele tem a ideia filosófica que a igreja vai ensinar boas coisas para os seus filhos, sim ou não? Essa é a mentalidade. Eu preciso criar os meus filhos numa igreja, porque lá eles vão aprender bons comportamentos. Então eu quero doutrinar os meus filhos. Então eu quero que ele seja criado na religião para aprender a ser um bom cidadão. Só que a mensagem do Evangelho não está falando sobre bons cidadãos. Não é isso que se resume o Evangelho. O Evangelho não está aqui para transformar eu e você em um bom cidadão. Aí você pergunta assim para um pai assim, como que está o seu filho? Graças a Deus, meu filho está uma benção. Meu filho não bebe, não fuma, não fala palavrão, está fazendo faculdade agora disso. Tá? E ele sente um orgulho muito grande de todas as coisas que o filho dele está fazendo, como um bom cidadão, um cara honesto, trabalhador. Mas isso um bom cidadão faz, não precisa de religião para isso. A religião, você não precisa, não necessariamente você precisa da religião para formar um bom cidadão. Eu conheço muitos bons cidadãos que são até ateus. Conheço. Então, a religião, ela quer transformar, às vezes, as pessoas em bons cidadãos. O que mais a religião faz? A religião te enche de informações sobre Deus.
Aí a gente fala assim, ó, aquele cara conhece muito de Deus, porque olha o tanto que ele conhece da Bíblia. Quer dizer nada. Os filósofos, eles conhecem muito de Bíblia. Muitos filósofos aí conhecem muito de Bíblia. E se eles sentarem com um pastor, é capaz que eles dão um pau no pastor em relação ao conhecimento. Porque a religião, ela se dedica muito a dar informação para as pessoas. Vou informar você sobre Deus. Mas ter informação sobre Deus não significa conhecer a Deus. A religião também faz uma coisa com a gente. Ela nos fanatiza. E aí tem muito crente fanático. E o que o fanatismo faz? O fanatismo transforma a gente em pessoas antissociais. Ninguém consegue ficar perto de um crente fanático, porque ele é chato. Olha para o seu irmão e fala, você não é fanático não, né, irmão? Mas nem a gente suporta, nem a gente que é crente suporta se relacionar com um crente fanático. E o que o fanatismo faz? O fanatismo segrega. O fanatismo divide. O fanatismo afasta as pessoas e ele segrega. Ele fala assim, ó, agora você é crente, você não pode isso, não pode. E aí ele dá ele dá um manual grande para a gente de tudo aquilo que a gente não pode fazer. E aí até as pessoas que nem é da nossa fé falam, você é crente, você não pode isso. Você não pode. É assim ou não é? Até as pessoas que nem é da fé da gente, eles sabem o que a gente não pode fazer. E eles falam, você não pode porque você é crente. Então é isso que o fanatismo faz. O fanatismo diz que a gente não pode um monte de coisa. E a religião, ela vai segregando a gente, sendo que ser santo e ser separado para Deus não significa ser uma pessoa antissocial. Até porque a Bíblia chama a gente de sal da terra. E o que o sal tem que fazer? O sal tem que estar inserido nos lugares, para dar o tempero para os ambientes. Esse é a nossa proposta. Então, o crente não precisa sair. Ele tem que estar como crente nos lugares aonde ele vai estar. Nos ambientes de trabalho, onde ele tem que estar como um crente, ele tem que estar como crente. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, Mateus capítulo 5 fala assim, ó, vós sois o sal da terra, 5,13. E se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder, não pode segregar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, religião faz tudo isso. Fanatiza, segrega, adestra, transforma os bons cidadãos. E é muito perigoso isso. Porque isso vai fazer a gente estar envolvido no segmento religioso, mas podemos passar boa parte da nossa vida, ou talvez a vida toda, sem conhecer a Deus. Sem conhecermos ao Senhor. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a lembrar de um personagem bíblico que eu quero compartilhar com você. Põe lá para mim em Jó capítulo 1. O Jó é um personagem que muito nos inspira. Porque todo mundo conhece Jó pela sua história. Para quem não sabe, Jó, ele foi o primeiro livro escrito da Bíblia, antes de Gênesis, tá? Antes de Gênesis já tinha o Jó. E eles eram meio que contemporâneos ali. Então Jó, segundo as Escrituras, vai dar o testemunho. Provavelmente Moisés tem escrito também esse livro. A Bíblia vai dizer assim, ó: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então olha as qualidades. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal.
Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período do banquete, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. A prática constante de Jó. Então a Bíblia está dando testemunho de quem Jó era. Então a primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que ele era um homem íntegro, um homem inteiro, um homem completo. Então é o primeiro testemunho dele, está falando, ó, esse cara era um cara íntegro. Integridade, tinha muita integridade na vida de Jó. A Bíblia vai chamar ele também de justo. Então provavelmente ele era um cara que pagava bem as suas contas, que ele dava bom testemunho na sua vizinhança, e todas as coisas. Como ele era um patrão, talvez era um patrão justo, que pagava exatamente o que combinava. Não tinha, ninguém ia levar ele no Ministério de Trabalho para processar ele. Então ele tinha essas virtudes. A Bíblia fala também que ele temia a Deus, era uma pessoa temente a Deus, pessoa que respeitava a Deus, como muitos de nós crentes, somos tementes a Deus. E a Bíblia fala também que ele se desviava do mal, ou seja, ele tinha uma vida cuidadosa com o pecado. Então ele tinha os mecanismos dele para dizer não para o pecado. Então esse era o comportamento de Jó. A Bíblia fala que ele também fazia ofertas. Quando os filhos deles faziam festa, eles pegavam depois da festa e sacrificavam, levantavam uma oferta para Deus, porque ele pensava: se meus filhos pecaram, tal. O texto está dizendo aqui para a gente. Então Jó tinha todas essas virtudes. Todos esses comportamentos de Jó eram louváveis e admiráveis. Qualquer pessoa que encontrasse com Jó na rua, se ele vivesse hoje no nosso tempo, a gente ia dar bom testemunho dele. Ia falar: poxa, o senhor Jó, que mora ali no bairro do Agenor, rapaz, aquele homem é gente boa. Pensa num cara honesto. Olha, se ele comprar aqui, se ele falar que ele vai fazer, ele faz. Se ele comprar, ele vai pagar. Então, se ele morasse aqui em Extrema, provavelmente a gente ia saber a fama dele aqui por causa da sua integridade. A fama dele ia se espalhar. E esse Jó, então, a história vai continuar, depois você lê, porque isso é muito importante. Ele também tinha comportamentos de alguém que era interessado pela religião. Ele cumpria os protocolos da religião. Não sei o que ele fazia, porque a Bíblia não dá detalhes, mas provavelmente ele fazia tudo aquilo que a religião, na cabeça dele, pedia para fazer, talvez ele fizesse. Então ele seguia a lista, talvez, daquilo que pode e daquilo que não pode. Ele seguia à risca aquilo. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E a história então desenrola. Ele tem um debate muito grande com Deus. E passam então 41 capítulos da vida de Jó. Um bom tempo. 41 capítulos talvez representa muitos anos de vida. Mas quando chega lá no capítulo 42, eu quero que você abra aí comigo. Jó vai ter, está quase no é o final, o último capítulo. E Jó vai ter um embate com Deus agora. Está no final do diálogo dele com Deus. E ele vai fazer uma afirmação, ele vai fazer. No versículo 1 ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento, olha aí, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então Jó está falando, eu falei de coisas que eram maravilhosas, mas eram coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar.
Farei perguntas e você me responderá. E então Jó faz a sublime afirmação. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele passou 41 capítulos da vida dele, vivendo como um bom religioso, praticando e seguindo todos os protocolos de uma religião, sendo um bom cidadão, sendo honesto, trabalhador, pagando suas contas em dia, fazendo tudo aquilo. Mas ele chega no capítulo 42 e ele cai na seguinte conclusão: eu te conhecia apenas de ouvir. E pasmem os senhores e as senhoras nessa manhã, muitos crentes estão vivendo exatamente como Jó. Eles conhecem a Deus porque foram bombardeados com informações. E eles seguem a Deus porque aprenderam a seguir os protocolos da religião. Eles fazem o que a religião pede para fazer. Alguns são dizimistas, outros são ofertantes. Alguns têm um padrão de moralidade extremamente elevado. Extremamente elevado. E pode correr o risco de estar fazendo tudo isso sem conhecer a Deus, simplesmente porque foi adestrado por uma religião. Isso não é bom para nós. Então a proposta dessa mensagem nessa manhã é levar a gente a uma reflexão de o quanto conhecemos de fato de Deus. Se o nosso encontro foi com a religião, ou se o nosso encontro foi com o Deus das Escrituras. Quando alguém perguntar para você por que você faz o que você faz, você consegue responder. Por que você faz o que você faz? Por que você vai na igreja? Por que você dá o dízimo? Por que você dá glória a Deus? Por que você... Se alguém perguntar para você, por que você se comporta desse jeito? Você sabe responder. Por que você faz o que você faz? Essa é uma pergunta interessante e ela exige uma resposta de nós. Ah, eu faço porque todo mundo faz. Por que você levanta a mão? Por que você abaixa a mão? Por que você lê a Bíblia? Ah, eu faço porque esse é o fluxo da minha religião. Eu faço porque eu preciso de aceitação na minha religião. E eu faço porque todo mundo faz na minha religião. E eu também tenho que fazer isso. Por que você jejua? Por que você ora? Ah, eu faço porque todo mundo faz na minha religião. E eu tenho que fazer. Mas são comportamentos vazios, sem fundamentos, sem entendimento. Então muitas pessoas estão inseridas no movimento religioso. Por isso que eu iniciei dizendo aqui que a maioria dos escândalos são excesso de religião. Porque não existe pessoas transformadas. Existem pessoas adestradas. Tanto é que, eu já falei isso outras vezes, você pega uma irmã que foi adestrada a não cortar o cabelo. Um adestramento. A religião falou para ela, você não pode cortar o teu cabelo, porque é pecado e Deus vai te fulminar se você cortar. Aí ela deixa o cabelo crescer. E você pergunta, por quê? Ah, porque a minha religião falou que eu tenho que deixar o cabelo crescer, e ela deixa. Só que quando ela se desvia da religião dela, qual é a primeira coisa que ela faz? Corta o cabelo. Por quê? Porque não era transformação, era adestramento. Religião, a gente se comporta de um determinado jeito para ser visto. Quando nós somos religiosos, nós nos comportamos de determinadas formas para sermos vistos. Mas se a gente muda de cidade, a gente agora está desobrigado da nossa religião. E a gente agora mudou de cidade
e vai viver um novo estilo de vida, porque agora ninguém mais daquele círculo da religião me conhece. E por isso que tem gente que muda para outros países e se desviam. Excesso de religião. Quando você encontra com Jesus, olha que interessante esse texto. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre, Cristo tem que estar santificado no nosso coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Tem que estar preparado para responder a qualquer pessoa. Paulo, quando estava lá em Atenas, no Areópago, ele teve que lidar com filósofos de altíssimo nível. Esse grupo, por exemplo, os estoicos, que são os estoicistas, existe até hoje esse grupo filosófico. Até hoje existe. Então, Paulo, os caras perguntando para ele, qual é a razão desse ensinamento? Qual é a razão disso? Então, quando a pessoa perguntar por que você faz o que você faz, você sabe responder? Porque a Bíblia está dizendo, você tem que estar preparado para responder a razão da esperança que há em você. Contudo, faça isso com mansidão, não com fanatismo, não com imposição. Como a gente viu agora, vários comportamentos desse negócio que teve na Olimpíada, a gente esbravejando, não precisa nada disso. Querendo fazer uma defesa agressiva, aí comparando o pessoal com... não, isso aqui na verdade não foi a ceia, não, é a Arca de Noé, olha o tanto de animal que tem aí. Sabe por quê? Isso é a resposta de gente ignorante. Isso é uma resposta de gente que não pensa. Porque nós estamos o quê? Rotulando. É cômico, é engraçado. Mas assim, quem não tem argumento, grita. Quem não tem argumento, esbraveja. Então tem gente que vai defender a religião dele, aí ele fica bravo. O pastor Tiago falou que estava discutindo conversando com a pessoa falou para ele assim: se você não parar, eu vou falar um palavrão. Porque acaba o argumento, aí vem a baixaria. Então tem crente que vai defender a sua fé, a sua religião, e ele não tem argumento, por isso que ele esbraveja. E a gente tem que estar preparado para responder com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. A Bíblia está ensinando isso. Então o Jó, ele afirma: eu não conhecia o Senhor. Todo o meu conhecimento e todo o meu comportamento, ele era baseado na minha religião. Mas agora eu estou impactado, porque os meus olhos agora estão te enxergando. Querido, o que nós mais temos que pedir é que os nossos olhos se abram. Porque a grande experiência do Evangelho é quando as escamas caem dos nossos olhos, como aconteceu com Paulo e como aconteceu com Jó. E ele conclui, olha só, volta lá para o capítulo 42, ele fala assim, ó: eu te conhecia só de ouvir falar, ou só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, olha só a reação dele: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando há um conhecimento de Deus de fato, ele vem acompanhado de um arrependimento, de um reconhecimento das nossas misérias e dos nossos pecados. Que ele está assim de gente no movimento religioso, está assim, ó, que vive uma vida dúbia. Está assim, ó. Porque ele tem um comportamento dentro do segmento religioso, mas ele tem outro comportamento quando não tem olhos voltados para ele. Então no celular ele se retira para um ambiente onde ninguém está vendo e ele revela o que tem dentro dele. Se ninguém estiver vendo, ele se comporta de outro jeito.
Por quê? Porque ele não é transformado, ele é apenas um bom religioso, admirado por muitos. Então a primeira ação, quando nós vemos a Jesus, e quando nós nos encontramos com Jesus de fato e de verdade, essa experiência vem acompanhado de uma transformação. Eu estava conversando com o pastor Tiago essa semana, e eu estava incomodado com algumas coisas que eu tenho visto na igreja. Não na nossa, estou falando na igreja brasileira. Hoje se fala muito de avivamento. Se fala muito de uma movimentação. Então tem conferências, tem aonde as pessoas entram naquele ambiente, paga lá o ingresso para ir lá naquele lugar, e lá vai ter um transe espiritual, porque é gostoso. Equipamento de som de última geração alugado, instrumentos, os músicos de alto nível tocando, canções propositivas. Quem viu esses dias, essa semana na internet, viralizou uma música secular, que até eu, na hora que chegou para mim, eu pensei que era adoração. Que eu tô solteiro, não sei o quê. Quem viu? Alguém viu isso aí? Parecia worship. Parecia um worship, cara. Eu olhei assim, que banda é essa? Parei para ver. Aí eu vi a letra, falei, que letra esquisita. Sabe por quê, gente? Porque assim, a religião, ela prepara esse ambiente. E não tem nada contra. Você vê que condução de adoração. É lindo. Então a religião prepara esse ambiente e as pessoas entram em transe espiritual. É uma atmosfera. Ir para uma conferência é muito diferente do que ir para um culto. Pode ter certeza. Uma conferência, ela é muito mais, ela nos sugestiona muito mais. Porque todo o ambiente é preparado para aquilo. Então, a nossa entrega é maior. A conferência é tudo de bom. Só que o que me preocupa muito é que a conferência acaba, mas o comportamento não muda. Então tem muita gente vivendo de evento em evento, e conferência em conferência, mas não está vivendo transformado. É uma vergonha nós dizemos que o Brasil é o maior país evangélico do mundo. Quase 70% da nossa nação se denomina cristão. E por que no Brasil não está acontecendo uma transformação social? Já parou para pensar nisso? Essa semana eu passei em São Paulo. Estava lá, Cracolândia, cheia de gente. E se você entrar lá e fazer uma entrevista, grande parte daquelas pessoas, não vou falar todos, é filho de crente ou já foi crente. Conhece, você vai pregar a Bíblia para ele prega para você. Que isso, rapaz? Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Sabe mais do que muitos de nós. E tem uma história de avivamentos que aconteceu no mundo. Avivamentos sazonais em várias partes do mundo. A gente pega, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, que é o mais conhecido aí entre os pentecostais. E ele é marcado por uma corrente de poder muito grande, onde pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas naquele avivamento. E aí o fenômeno das línguas estranhas ressurgiu depois daquele avivamento. Com William Seymour nos Estados Unidos, na época da segregação racial, um negro é usado poderosamente, e começa um movimento que se espalha para o mundo inteiro, do falar em línguas. E dessa autonomia do Espírito Santo. Só que o avivamento que mais me chama a atenção na história, depois você pesquisa, é o avivamento chamado Avivamento do País de Gales, conduzido por Evan Roberts. Por que esse avivamento me chama a atenção? Porque é um avivamento que provocou uma transformação social. Os bares fecharam. As casas de prostituição faliram.
Os presídios diminuíram o fluxo. Por quê? Porque depois que eles se encontraram com Jesus e conheceram Jesus de fato, a escama caiu dos olhos. E essa escama permitiu com que eles se arrependessem e mudassem a forma de viver. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande de não estarmos servindo a Deus de forma religiosa. É mais ou menos assim, para você entender. Quantos aqui moram numa casa há mais de 5 anos, na mesma casa? Levanta a mão. Mais de 5 anos, legal. Quando a gente mora muito tempo numa casa, a gente conhece a casa. Aí você acorda de madrugada. De madrugada você acordou, você precisa fazer alguma coisa lá na cozinha. Fazer alguma coisa. Aí você levanta de madrugada, só que está todo mundo dormindo na casa. Então o que você faz? Você não vai acender a luz, porque se você acender a luz, você vai prejudicar o sono da esposa ou dos filhos. Mas você conhece a casa, e o que você faz? Muitas pessoas fazem, vou no escuro. Eu conheço a casa. Conheço a casa, eu sei onde estão os obstáculos. Eu sei que aqui está no escuro, mas eu sei que bem aqui tem um degrau. Agora eu sei que é hora de virar. Então a gente conhece a casa porque está muito tempo nela. E a religião, às vezes acontece a mesma coisa. A gente está muito tempo envolvido na religião e a gente já está no piloto automático faz tempo. Tudo está no automático. A adoração é automática. A conexão com o culto está no automático e a gente se incomoda se passar do horário, porque no nosso piloto automático está dizendo 11 horas tem que acabar esse culto. Começou a dar 11 horas, a gente começa a olhar no relógio, porque no automático da gente é o seguinte, 11 horas é o horário que acaba o culto. Então a gente vai começando a se comportar e a fazer muitas coisas no movimento da religião, porque já estamos no piloto automático faz tempo. Nós precisamos repensar a nossa vida cristã. O Deus desconhecido que nós adoramos, que nós levantamos um altar para Ele, Ele já é conhecido de nós. Nós já estamos conhecendo a Deus além da religião. Isso é muito importante. A Bíblia conta a história, por exemplo, de Zaqueu. Todo mundo conhece, uma história maravilhosa. Ele era um publicano, cobrador de imposto, de pequena estatura, e alguém que era desonesto nos seus comportamentos como um funcionário do governo. Então ele ia cobrar imposto de uma pessoa, e o que ele fazia? Ele acrescentava valores. E ele cobrava o imposto da pessoa e tirava uma parte para ele. Ele fazia uma corrupção. E a Bíblia fala então que Jesus um dia ia passar perto da sua residência. E ele é baixinho, não consegue ver Jesus, e se dependesse da multidão ele não ia conseguir ver mesmo. Então ele tem a ideia de subir numa árvore, uma figueira. E ele sobe lá em cima. E quando ele está lá em cima, a Bíblia fala que Jesus chama ele pelo nome e fala: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou na tua casa, cara. Aquilo causou uma estranheza muito grande em todas as pessoas que estavam ali, porque elas falaram assim: como que pode Jesus ir na casa desse cara? Esse cara é um desgraçado. Esse cara é um corrupto, é um pilantra. Jesus vai na casa dele. E Jesus entra na casa dele, ele recebe Jesus, ele prepara algo para Jesus. E no meio daquele encontro, a Bíblia fala que ele se levanta e ele diz assim para Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir essas pessoas. Em nenhum momento anterior a esse, Jesus falou que tinha entrado salvação na casa dele. Mas na hora que ele fala essas palavras, na hora que há uma mudança de comportamento, e que ele diz para Jesus: Jesus, eu vou mudar minha história a partir de hoje. Se eu roubava, eu não vou roubar mais.
se eu falava isso eu não vou falar mais, se eu era desonesto eu não vou ser mais. Na hora que ele toma uma decisão, Jesus fala assim: a salvação chegou aqui hoje. A salvação chegou aqui hoje. Por quê? Porque ele simplesmente mudou a sua postura quando os olhos dele foram abertos, quando ele estava diante de Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado. E essa palavra, eu prego ela primeiro para mim. Por quê? Porque já fazem... Eu lidero igreja desde os meus 17 anos. 17 para 18 anos. Primeira igreja que eu liderei foi em Atibaia, num bairro, Jardim Imperial. Lá no Jardim Imperial. Uma igrejinha pequenininha. O pastor da minha igreja confiou. Então, nesses anos todos fazendo a mesma coisa, eu tenho que sempre estar vigiando o meu coração. Porque é muito tempo fazendo a mesma coisa. E eu tenho que tomar um cuidado muito grande para mim não virar um profissional do púlpito e um profissional da fé. Porque eu já faço muitas coisas hoje automaticamente. É inevitável. Automaticamente eu já faço muitas coisas. Então o tempo todo eu tenho que estar chamando o meu coração para uma conversa. Sabe? Chamando a minha alma e dizendo assim: minha alma, calma aí. Porque senão a gente entra nesse ciclo da religião. Todos nós, gente, isso aqui não é uma palavra para te trazer culpa para você, é para trazer reflexão. É para você pensar hoje, falar assim: como eu estou me comportando com o cristianismo que eu encontrei? E com a mensagem que me alcançou, como está o meu comportamento em relação a isso? Eu estou vivendo no automático ou eu estou buscando a experiência com o Senhor? Oséias 6,3 diz assim, Oséias 6,3: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, exige de nós uma continuidade para não cairmos nesse hábito da religião. E aí a gente descobrir, depois de 41 capítulos, como aconteceu com Jó, olhar para Deus e falar: moxa Deus, eu só te conhecia de ouvir falar. Deus é uma fonte inesgotável. Nós sabemos disso. Nunca ninguém vai conhecer a Deus completamente. Nem na eternidade. E na eternidade é muito tempo. Mas nós somos desafiados a conhecer ao Senhor e nos esforçar para continuar conhecendo a Ele. E fugir desses mecanismos da religião, sabe, sair desse marasmo, desse piloto automático. Então quando a gente chega aqui no culto, racionalmente a gente fala assim: hoje a minha entrega vai ser diferente. Hoje eu vou me concentrar na adoração. Eu vou adorar a Deus propositivamente. É assim que a gente presta o nosso culto a Deus, porque o nosso culto ele é racional, ele não é emocional. Então você entra aqui no ambiente do culto, você já tem que vir racionalizando isso. Hoje eu vou viver uma experiência pessoal nesse ambiente de culto. Eu sempre falo, o culto não é medido, porque às vezes no mesmo culto, 10 pessoas vai ter uma opinião diferente do culto. O culto hoje para mim foi meio frio. O culto hoje para mim estava meio não sei o quê. O culto, por quê? Porque não tem a ver com o culto, tem a ver com a entrega de quem está oferecendo. Não tem a ver com o culto em si, tem a ver com quem está entregando, com quem está oferecendo. Então, eu entro nesse ambiente para oferecer o meu culto a Deus, e aí eu tenho que ser propositivo. Eu tenho que me propor a não me distrair
com as coisas periféricas que acontecem. Porque num culto, gente, acontece de tudo. É um que levanta, é um que sai, é um que vai beber água, é um que mexe, tudo num ambiente de culto acontece para roubar a nossa atenção. Então nós precisamos ser propositivos. Por quê? Porque senão a gente vem para um domingo na igreja e presta o nosso culto automaticamente para Deus. O louvor pode subir aqui, por favor. Então a Escritura, eu não quero esgotar aqui o assunto, mas as Escrituras, elas nos dão pistas para encontrar a Deus. Então pensa na Bíblia como uma bússola. A Bíblia é uma bússola. E ela nos sinaliza como que a gente encontra a Deus. A primeira coisa é com atitude. Salmo 145, 18. Diz assim, ó: perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Para você pensar nisso. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, mas não é qualquer invocação. É uma invocação em verdade. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque nós podemos adorar a Deus de mentira, automaticamente. Isso não faz de você uma pessoa ruim. Isso não faz de você uma pessoa que está enganando. Mas a religião transformou você em um boneco, em um macaquinho adestrado da religião. Então quando você está num ambiente, você vai invocar Deus em verdade. É aquilo que eu falei, você está pensando aqui, ó: a minha adoração hoje vai ser verdadeira. Eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Quando eu cantar a letra da canção, eu vou cantar sabendo o que eu estou cantando. Nós cantamos aqui santo, santo. E aí você já imagina, seu imaginário, Deus no trono, você adorando a Ele, chamando Ele de santo. É uma adoração verdadeira. Você entra naquele ambiente, sabe? Você entra no ambiente. Você não está repetindo apenas uma canção que o louvor está fazendo. Você está propositivamente fazendo aquilo que está sendo sugerido para nós. Isso é adorar em verdade. Você vê que a distração é tão grande. Às vezes o cara está aqui falando assim: gente, por quê? Quem não entregar a vida para Jesus vai para o inferno. Aí o irmão grita: glória a Deus. De tão automático que está. Eu estou falando sério. Ele põe o glória a Deus até fora de hora. Eu lembro que teve um irmão que ele errou, né? O cara falou, o pastor falou uma coisa assim no culto: porque não sei o que, vai para o inferno. Aí o cara gritou: glória a Deus. Aí eu acho que ele viu o que ele fez, ele falou: desculpa aí, era misericórdia. Mas por quê? Porque está no automático. Então a primeira coisa é isso. Eu vou entrar nesse ambiente de culto e eu vou ser propositivo. Eu vou oferecer o meu culto a Deus entendendo o que eu estou fazendo. Eu não sou um macaco adestrado da religião. Porque a gente teve um tempo no tempo da adoração que... E eu sei que para vocês ministros deve ser muito difícil, porque conduzir a igreja às vezes na adoração é cansativo, porque você fala assim: eu não quero pedir para ninguém levantar a mão. Porque a expectativa é que você levante as suas mãos espontaneamente. Eu não quero ficar forçando, porque para o ministro de louvor isso também é cansativo. Tem que forçar as pessoas a fazer alguma coisa. Porque quando a gente adora a Deus, nós adoramos a Deus com o nosso corpo, com a nossa voz, com as nossas expressões. Segunda coisa, pistas da Bíblia para a gente conhecer a Deus. Primeiro, tem que ter atitude. Segundo, tem que ter postura. Postura. E a Bíblia diz assim, ó: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Postura. O que significa isso? Porque às vezes a gente quer fazer rituais como sacrifício. E Deus não está nem aí para os nossos rituais. Deus não está nem aí para aquilo que a gente faz, como Jó fazia, né? Constantemente. O que Deus está olhando é o nosso quebrantamento. Por isso que ele fala: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito. Alguém que não oferece resistência para Deus. Por isso que a gente provoca você, quando você está no ambiente do culto, principalmente os homens, que tem uma dificuldade terrível. Quando você se entrega, fecha seus olhos, se entrega, se quebranta. Não ofereça resistências para Deus. Sabe, se quebranta diante de Deus, fala: Senhor, eu estou nas tuas mãos, Deus. Eu quero me entregar genuinamente ao Senhor nesse ambiente. E terceiro, lugar de experiência. O terceiro é: Deus tem um endereço. Qual é o endereço mais certo de Deus para você encontrá-lo? No seu quarto. No lugar onde você entra, fecha a porta. No lugar onde você vai ter privacidade com Deus. E a hora que você vai chegar diante de Deus e rasgar o teu coração e rasgar as suas misérias para Ele. Quantas vezes, queridos, nos meus ambientes de oração, eu me rasguei diante de Deus, onde não tem holofotes, onde não tem ninguém me vendo, mas eu estou ali pedindo para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com dificuldade nisso, eu estou com dificuldade, eu quero te encontrar, eu quero te conhecer. Queridos, nós precisamos repensar nosso comportamento. Se nós já nos transformamos num religioso, ou se nós estamos vivendo a vida com Deus de experiências em experiências, conhecendo mais, prosseguindo em conhecer. Vamos ficar de pé nessa manhã. E eu quero convidar você nessa manhã para a gente ter um tempo de oração e de quebrantamento, de reflexão. Se você foi ministrado por essa palavra, e de alguma forma essa palavra, obrigado, de alguma forma essa palavra provocou você, te levou a fazer reflexão sobre o cristianismo, eu quero te convidar a se quebrantar nessa manhã. E eu quero dar liberdade para a gente ter um tempo aqui de oração. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser vir aqui na frente, você vem. Mas eu quero dar liberdade para você fazer do jeito que você vai ser ministrado pelo Senhor agora. E fala para Deus: Senhor, eu me transformei num religioso, me tira desse negócio, Deus. Eu estou no automático, eu quero sair dessa situação. Pode começar a falar com o Senhor agora, você e Deus é